Minhas senhoras e meus senhores, hoje é dia de reconhecimento da cidade a quase 50 cidadãos ilustres e de reconhecimento destes cidadãos à cidade que os homenageia nesta cerimónia. O Porto é uma cidade de pertenças e de afetos. Os portuenses, de uma forma geral, prezam os valores da família e do trabalho, cultivam a autenticidade nas relações interpessoais, são bairristas sem serem paroquiais e permanecem fiéis à identidade muito própria da nossa cidade. Foi assim no passado, continua a sê-lo no presente e, desejavelmente, assim o será no futuro. Como reconheceu João Chagas, o Porto não é em rigor uma cidade, é uma família. Quando algum mal o acomete, todos o sentem com a mesma intensidade. Quando desejam alguma coisa, todos a desejam ao mesmo tempo. É neste arraigado espírito de comunidade que prospera uma ética do reconhecimento, como lhe chamou Miguel Veiga. No Porto, sabemos ser gratos a quem nos quer ou faz bem. Há entre nós, entre os portuenses, o dever ético de agradecimento e um vincado sentimento de gratidão que se expressa sem constrangimentos ou pudores. Nos portuenses, o coração, dizem, está muito perto da boca. Estão aqui médicos que hão de o confirmar. Por isso, não deixamos nada por dizer, nem escondemos os nossos estados de alma. No Porto, ou se gosta muito ou não se gosta nada. É-nos estranho o culto da hipocrisia. A ética do reconhecimento de que falava Miguel Veiga tem, em Dom Pedro IV, um dos seus símbolos maiores. O rei soldado tomou a cidade do Porto a 9 de julho de 1832 e viveu connosco, com os portuenses, o longo e duro cerco miguelista. Alcançada a libertação, Dom Pedro ficou eternamente grato ao espírito inquebrantável da cidade a quem entregou o seu coração. Numa cerimónia em que se evoca, pela data escolhida, a heroica resistência do Porto sobre a liderança de Dom Pedro, o município cumpre, assim, o seu dever ético de reconhecimento. Com a atribuição das medalhas municipais, estamos a reconhecer quem dignificou a cidade com a sua qualidade humana, dimensão intelectual, atividade cívica, competência profissional. Em nome do município do Porto, quero agradecer a todas e a todos os homenageados por terem aceitado receber as medalhas municipais de 2024. Com esta distinção, esperamos dar o devido relevo público e transmitir às novas gerações aquele que é o vosso inspirador exemplo. Um exemplo de determinação e liderança, de talento e profissionalismo, de sentido cívico e de solidariedade, de erudição e de inteligência. Minhas senhoras e meus senhores, a cultura está sempre muito bem representada na lista de medalhados da cidade. Este ano não é exceção, desde logo porque decidimos atribuir a única medalha de honra à Sra. Presidente da Fundação de Serralves, à Sra. Doutora Ana Pinho. O seu papel tem sido fundamental na afirmação de uma fundação que é única, em que a parceria público-privada atinge a perfeição. A sua tenacidade, empenho, dedicação e entusiasmo são um exemplo raro de cidadania apaixonada, mas desinteressada. Por isso, em nome do Porto, muito obrigado. Mas há muitos outros nomes grandes da cultura entre os homenageados e não é por acaso. O Porto é uma cidade com forte dinamismo cultural, um fator que a diferencia e valoriza nacional e internacionalmente. Sem falsas modéstias, creio que o município contribui substantivamente para este estado de maior fulgor da vida cultural portuense. A cultura voltou a ocupar um lugar central no Porto, como acontece, de resto, nas grandes cidades europeias, muito graças ao reforço, qualificação e diversificação da oferta municipal nesta área.
Os exemplos de sucesso da aposta municipal na cultura são muitos e variados. Sem ser exaustivo, destaca a reformulação programática do Rivoli, a reabertura do Cinema Batalha, a reestruturação do Museu do Porto, a criação da Fonoteca Municipal, a inauguração do Campus Paulo Cunha e Silva, a reabilitação do Ateliê António Carneiro ou a requalificação em curso da Biblioteca Municipal. Saliento ainda o desenvolvimento e a programação de iniciativas várias, como a Feira do Livro, o Festival Dias da Dança, o Fórum do Futuro, a Cultura em Expansão ou o Objeto e os seus discursos. Paralelamente, foi posta em prática uma política de incentivos à prática artística contemporânea no Porto, consubstanciada nos projetos Anuário, Aquisições, Coletivos, Placa, Criatório, In Residence e Shuttle. Recordo que, em 2013, quando apresentámos uma candidatura improvável, a cultura foi assumida como um dos 3 pilares da estratégia de desenvolvimento da cidade, juntamente com a coesão social e com a economia. Acreditámos, então, e a cidade converteu-se a uma nova visão política. Uma política que promove o acesso à cultura, bem como a criação e diversificação de públicos. Uma política que fomenta a arte, assegurando melhores condições de produção e de exibição aos agentes culturais locais. Uma política que preserva e divulga o património histórico e adota estratégias museológicas cada vez mais inovadoras. Uma política que estabelece uma rede sinérgica entre as diferentes instituições culturais e artísticas do Porto. Uma política que desenvolve iniciativas em interação com a comunidade, favorecendo assim a coesão social. Uma política que alavanca as oportunidades de negócio e maximiza o valor acrescentado das indústrias culturais. Os resultados desta política cultural tiveram um impacto não apenas local, mas também nacional e, diria, até internacional. A política municipal para a cultura gerou uma inédita dinâmica artística, curatorial, museológica e editorial na cidade, que passou a ser referenciada pela sua oferta cultural. Neste processo, as instituições e equipamentos municipais de cultura atuaram como catalisadores de uma energia, da energia criativa do Porto, que até então parecia adormecida, ou alguns dirão amordaçada. Com esta dinâmica cultural, não tenho dúvida que o Porto ganhou. Ganhou autoestima, ganhou sentido de pertença, ganhou coesão interna e também visão estratégica. A cultura foi determinante para a construção de uma cidade mais dinâmica, criativa e sempre cosmopolita. E tudo isto sem hipotecar o caráter identitário do Porto ou comprometer a sua coesão social e territorial. Infelizmente, e este não é um problema português, nem sempre é dado o devido relevo ao papel da cultura no fortalecimento do tecido social. Ora, a cultura tem de facto uma extraordinária capacidade de ligar pessoas, de as unir em torno de valores, de tradições e de práticas, de as fazer partilhar a mesma identidade histórica e cultural, de lhes incutir um sentimento de pertença, mas um sentimento de pertença comunitária. Por isso, a coesão social de uma cidade também passa, e muito, pela ação convergente da cultura no diálogo intracomunitário. Democratizar o acesso a experiências e bens culturais potencia a criação de um ambiente social mais justo, mais inclusivo e mais harmonioso. Também é fundamental que a cultura esteja mais presente na comunidade académica. O ensino superior não deve ficar à margem da dinâmica cultural, sob pena de comprometer quer o crescimento intelectual e cívico dos estudantes, quer também a sua preparação técnico-científica. A cultura permite o desenvolvimento de capacidades cognitivas fundamentais, não só a uma melhor percepção do mundo e a uma melhor interação com o outro, mas também a uma mais fácil compreensão da complexidade do conhecimento científico e tecnológico. A arte e a estética, o pensamento e a literatura, a criatividade e a inovação são elementos essenciais à formação do indivíduo.
Nesse sentido, a cultura deve estar no centro do ensino e aprendizagem e ser um fator crítico da verdadeira emancipação dos estudantes. Vários dos homenageados desta cerimónia são, aliás, figuras proeminentes da academia e concordarão certamente com a necessidade de transformar as instituições de ensino superior em verdadeiros lugares de cultura. Deve, aliás, ser reconhecido o notável esforço da Universidade do Porto para se afirmar como uma instituição cultural de referência da nossa cidade. Sim, a Universidade do Porto é a instituição mais importante da nossa cidade. E este bem-sucedido esforço tem sido liderado pela senhora vice-reitora, professora Fátima Vieira, a quem hoje atribuímos também uma medalha de mérito. Assistimos a um desenvolvimento da ciência e da tecnologia sem precedentes na história da humanidade. Para este vertiginoso desenvolvimento, muito têm contribuído as universidades, enquanto catalisadoras da produção e da disseminação do conhecimento. Importa agora que as universidades complementem a sua missão eminentemente científica e tecnológica com a promoção da cultura, da arte e do pensamento, daquilo que é a inteligência não artificial, daquilo que é a nossa inteligência. Isso significa que as universidades devem olhar-se a si próprias como espaços de cultura, com programações próprias, com equipamentos adequados, com estratégia de abertura à comunidade e políticas de formação de públicos. Esta dimensão cultural das universidades é fundamental para atenuar a hiperespecialização científica e a omnipresença tecnológica nas sociedades contemporâneas. Acresce que o atual paradigma tecnocientífico tende a desvalorizar as ciências sociais e humanas. Ora, nenhuma sociedade é verdadeiramente livre e desenvolvida sem o conhecimento histórico, a compreensão dos fenómenos sociais, o uso correto da língua, a preservação do património, a criação artística ou o jornalismo independente. Criatividade artística, sensibilidade estética e capacidade de reflexão, problematização e conceptualização são algumas das competências desenvolvidas pelo ensino das humanidades. Todas estas competências ganham uma renovada importância perante a emergência de novas formas de conhecimento e comunicação potenciadas pela evolução tecnológica. Formas de conhecimento e comunicação que relativizam o saber científico, reduzem o espírito crítico, apagam a memória histórica e conduzem à apatia social, cívica e cultural. No atual contexto histórico, talvez nunca como hoje sejam tão importantes as competências desenvolvidas pelo ensino das humanidades, porquanto contrariam a desvalorização em curso do pensamento crítico, da reflexão intelectual e da prática artística. Por esta ordem de razões, interessa sublinhar o papel do jornalismo no desenvolvimento da cultura. Dificilmente haverá uma verdadeira vida cultural sem uma comunicação social forte, credível, plural e independente. Temos diversos jornalistas entre os medalhados deste ano. Quisemos assim homenagear uma profissão que assume atualmente uma verdadeira relevância acrescida, mercê dos tremendos desafios que enfrentam as democracias liberais. É paradoxal que os média tradicionais estejam a ser empurrados para o baú da história numa altura em que tanto necessitamos da intermediação jornalística, dada a profusão de fake news, de trolls e de outros mecanismos de desinformação. As sociedades contemporâneas precisam cada vez mais da credibilidade dos jornalistas e da sua relação de confiança com os cidadãos. Só assim poderemos ser capazes de contrariar as possibilidades de manipulação informativa que vão sendo abertas e potenciadas pelas novas tecnologias digitais. A ascensão dos populismos e demais tribalismos, que tanto vão fragilizando as nossas democracias, também se deve à desvalorização da função mediadora do jornalismo na transmissão da informação. Estamos, aliás, a assistir a uma gravíssima crise nos média tradicionais.
Uma crise de audiências motivada pela concorrência das redes sociais. Uma crise financeira decorrente do esgotamento do modelo de negócio baseado em receitas publicitárias. E uma crise existencial impulsionada pelos ataques do populismo ao jornalismo livre. Por tudo isto, é sempre oportuno enfatizar o papel da comunicação social enquanto fator crítico para uma cultura de liberdade, de democracia, de tolerância, de respeito pelos direitos fundamentais. Era esta a mensagem que vos queria deixar. Resta-me desejar a todas e a todos as maiores felicidades, principalmente aos medalhados, mas também a todos os que acompanharam os medalhados e que aceitaram o convite para aqui estarem presentes. Agradecer a vossa presença, pedir desculpa pelo São Pedro, ele normalmente porta-se bem connosco, mas deve andar meio amuado. Muito obrigado a todas e a todos.